Muito boa noite. Eu não tenho nem palavras para expressar o quanto eu estou feliz com essa live de hoje, porque é sempre um prazer estar aqui contribuindo de alguma maneira, mas hoje um tema muito recorrente e com a honra de receber uma das pessoas assim que eu mais admiro. Oi, mãe. Com a honra de receber a Dani. Falei com ela, ela já deve estar entrando para falar sobre esse assunto, maternidade, sobre os desafios e as possibilidades que vêm com o segundo filho. E foi algo que eu captei, eu demorei para perceber essa diferença. Me avisem, pessoal, se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, por favor. Me avisem se o som tá legal, se a imagem tá legal. Convidem suas amigas, convidem aquelas mamães que precisam de uma orientação, de uma palavra. Tá tudo bem? Me avisem, por favor, Rafaela. A chegada, deixa eu anotar aqui. A chegada. E que beleza, todo mundo chegando. Daisy, do segundo filho. Vamos lá. Oi, Tati. Vocês vieram em peso, hein? As mamães que têm 2 filhos estão todas aqui. Ah, que legal. Gente, estou muito feliz. Estou muito feliz mesmo, sabe? Por poder contribuir, por poder bater um papo com a Dani. É uma pessoa que eu amo, que eu admiro muito. Assim que ela entrar, eu já vou chamá-la. E vão convidando as mamães, vão convidando aquelas pessoas que vocês acham que vão se beneficiar. E foi algo assim que eu custei me atentar. Eu percebo uma dificuldade muito grande, uma dor muito grande dessas mães quando nasce esse segundo filho. Eu percebi assim, um cansaço, uma culpa. E hoje nós vamos conversar em 2 momentos. Eu fiz um roteirinho aqui. Eu vou pedir para a Dani conversar com a gente em 2 momentos. Um primeiro momento vai ser sobre esse sentimento de mãe. Ela entrou, já vou chamá-la. Vamos lá, Daniela. Vamos receber a Dani. E a gente vai falar também sobre essa questão dos irmãos, da rivalidade entre os irmãos, do ciúme, desses sentimentos todos que isso gera. Oi, Dani! Olá, tudo bem? Eu tô bem demais. E você, minha querida? Tudo Tudo, bem? Fabiola. Quanto tempo que a gente se fala, né? Até que uma hora vai, não é isso? Nossa, Dani, tem muitos anos, na verdade, né, que eu te acompanho. Ah, E assim, querida. indico seu trabalho para todo mundo, para os meus clientes. Você me ajudou muito na minha vida pessoal também, como mãe. E hoje, Ah, que linda. Fico muito feliz. ô Dani, você não tem noção de qual é o meu sentimento, sabe? Assim, de muita Ah, gratidão linda. pela sua Eu que agradeço. generosidade. Então, eu assim, a Tati foi minha professora, eu também estou muito emocionada, porque a Ah, Dani, assim, você imagina. contribuiu demais com a minha vida. E para todas as pessoas para quem eu indico, né, que eu indico você, ficam muito apaixonadas. E elas falaram, ai, Fabiola, até que enfim, vai sair uma Ah, live de vocês querida. A gente duas. se fala em mensagem há tanto tempo, né? Tanto tempo. Uma hora tinha que dar certo Uma hora isso. tinha que dar certo. E assim, ainda quando você vier para o Brasil novamente, eu quero ver se eu te trago aqui. É o meu próximo projeto. Fechado. Ah, querida. Onde, que cidade você tá mesmo, pá? Eu estou em Patrocínio, interior de Minas Gerais, Ai, que delícia. a terra do café, tá? Que aí eu venho que você, se você gostar de café, nossa, aqui vai ser um Adoro, prato cheio, adoro. Mas é com pingo de leite. Eu acho que eu sou meio tá? criançoide ainda para tomar café, mas aí eu topo. Tá Aqui eu bom. controlo, porque é o momento do aconchego, é o café com Aham. pinguinho de leite. É muito bom, todo Tamo dia. junto, Dani, também adoro um Não leite. é? Ai, adoro, gente. Sim. Dani, e na verdade, né, na verdade, hoje o meu assunto, hoje o meu público aqui, eu falo mais para casais, mais para famílias, mas eu comecei a me antenar com algo que você me ajudou, mas eu comecei a perceber uma dor mais profunda, que é justamente a chegada do segundo filho. E eu tô atendendo muitos casos, Dani, e comecei a pegar essa dor, esse sofrimento, o que fazer. Um dos vídeos seus que mais me ajudou, depois eu vou até marcar ele, que foi, acho que, a rivalidade entre irmãos.
Eu me lembro assim que um dos primeiros atendimentos, porque eu só tenho um filho biológico, os outros chegaram bem mais tarde, então eu não passei por isso. E quando a gente passa, talvez fica um pouco mais fácil. Como eu não tinha passado, eu estava dando alta para uma criança na época que eu atendia crianças e a mãe engravidou. Ela veio com um sentimento assim de muita dor. E foi quando eu te conheci, assim, já te conhecia, mas eu fui pesquisar o que você dizia. E esse vídeo ajudou tanto. Eu levei o vídeo seu para eles assistirem. E eles compraram um presente para a irmãzinha que estava nascendo. E Dani, até hoje eles me agradecem devido ao seu vídeo. Mas eu pensei em dividir a nossa live em duas partes. Nessa primeira parte, eu gostaria de conversar com você, que você conversasse com a gente, com o meu público, que a gente vai te ouvir, sobre esses sentimentos da maternidade e depois na segunda parte sobre essas dicas para lidar com os irmãos. Pode Com ser, os Dani? irmãos, pode, Aham. lógico. Tá. Bom, mas eu te acompanho também, você faz um trabalho incrível com esses casais. Acho que é um dos grandes desafios, né? A gente começa a lidar com essa diferença, né? De quem Sim, somos, de quem o outro é, dos temperamentos e tudo mais, dentro sim, do nosso casamento. E depois a gente vai sim. ter o primeiro filho, aí Uhum. esse filho vem com algum temperamento, a hora que nasce o segundo, você fala, gente. Não é isso? Eles são Sim, completamente diferentes e diferentes. como isso é um aprendizado rico para nós, né? Porque Sim, você fala, né, agora eu já sei, né? Com o não segundo não é. funciona, porque com o Uhum. primeiro Aham. funcionava, né? Sim, Mas eu sim. acho, gente, que é assim. Um beijo para todo mundo que está chegando aqui. E obrigada pela presença de vocês. Eu acho que talvez um dos primeiros desafios, né, a hora que a gente engravida do segundo filho, né, é a gente ter esse foco tão grande, eu passei por isso, de preocupação de que vai haver algum tipo de dor, ou de tristeza, ou de perda do primeiro filho, né? Então, a Sim, gravidez do sim. segundo filho já é uma gravidez que você. Eu lembro que às vezes eu entrava no quartinho da minha filha menor, à noite, assim, tudo já estava silencioso, a mais velha já tinha dormido, já tinha tudo, não sei o quê. Eu entrava e ficava, eu tô grávida, eu tô, porque assim, é tanta coisa acontecendo fora com esse filho mais Uhum, velho, né? Que uhum. às vezes, assim, até a gravidez você fica, gente, mas foi meio diferente isso, porque na gravidez do Aham. primeiro, eu ouvia músicas, eu fazia natação, e de repente na do segundo, assim, eram momentos de, sim, eu tô grávida, existe uma espera, mas é Sim, uma espera mais agitada, né? sim. Mas eu lembro muito que eu fiz um diário de grávida para as duas. Uhum. Então eu escrevia durante a gravidez toda e a Olha, minha olha. ideia era dar para elas, ainda não dei, mas é dar para Uhum. elas quando elas fizerem 18 anos ou 21 anos. Assim, Tá. eu tinha uma ideia de um dia eu vou te entregar Aham. esse processo que foi engravidar e gerar e tudo mais, né? E foi tão interessante que, assim, no diário de grávida da mais nova, a mais velha estava lá desenhando e participando. Então, Tá. assim, é muito diferente de verdade. Sim. Uhum. Mas eu acho que talvez um dos pontos que a gente mais só se dá conta depois do nascimento, e talvez seja uma das características mais bonitas do amor, é que o amor não divide, Sim. ele multiplica, Aham. né? Uhum. Eu brinco que é como se a gente abrisse linha Linha telefônica, telefônica. independente, uma linha não puxa amor da outra, nem energia da outra, né? Nenhum tipo não há nenhum tipo de divisão, há uma multiplicação, mas enquanto a gente está grávida, a gente não sabe disso. Então fica Uhum. aquele medo de, gente, e se a chegada causar algum tipo de desconforto, ou dor, ou ciúmes, que Uhum. culturalmente a gente tem isso muito forte, né? Eu lembro que eu andava grávida da segunda e algumas pessoas falavam para mim, e a primeira? Já está Sim. sofrendo de ciúmes? Então, é uma coisa tão... Você fala, nossa, mas então esse é o foco, né? E Sim. não quando, na verdade, a hora que a gente tem o bebê, é muito lindo, né? Às vezes de forma imediata, às vezes de forma mais processual, mas você vê outro amor surgir, outra Uhum. possibilidade de amor surgir. Uhum. E eu acho que esse é um ponto muito lindo, assim, de colocar essa relação que é única com cada filho num lugar já de saída fora
do processo de competição, fora do lugar de há algum privilégio em ser primeiro ou segundo, não há, são diferentes, são lugares diferentes, mas aí também começa, né, o desafio da gente trazer justiça e equidade, né, apesar das diferenças, né? Então, eu vejo que nesse amor multiplicado, qualquer tipo de ciúme que apareça, ele está muito mais ligado à insegurança da criança em ver aquele amor que eu só via acontecer comigo, de repente acontecendo com outra pessoa. Sim. Porque tá bom, você pode amar sobrinhos, afilhados, mas não é igual. Você pode amar sua mãe, seu irmão, mas não é igual. Então, assim, de repente, essa criança começa a olhar e fala: eu tô vendo o olhar que antes era só meu, eu tô vendo o olhar, a disponibilidade que para mim antes era só comigo, acontecendo com outra pessoa. E aí, mais do que ciúme do outro, eu entendo esse momento muito mais como uma insegurança do amor que era só meu. Sim. E aí eu entro em dúvida, será que então esse amor foi dividido? Será que... E é quando muitas vezes as crianças maiores começam a checar esse amor. Então, gente, dá canelada mesmo, né? Pega seu negócio de enfeite e fica, vou jogar. Eu quero testar. Você me ama jogando isso no chão? Então, assim, é uma grande checagem. Sim. E a hora que a gente tem a tranquilidade de percepção do quanto esse amor ele se multiplicou, você tem realmente muita firmeza para trazer a verdade de que nenhum grão de areia foi tirado da sua infinita experiência de amor materno, paterno também, né? Então, aí a criança vai se tranquilizando nesse processo. Mas isso passa, né, Fá, por um espaço que a gente acolher o sentimento, perceber que não é sobre a criança não sentir isso, mas é sobre a gente acolher e compreender a necessidade, talvez, de segurança nesse momento. E no acolhimento, todo esse processo, né, das emoções, às vezes de mais irritabilidade, mais choro, mais sensibilidade, tudo isso vai sendo atravessado com o nosso suporte, mas sanando dúvidas, eu acho que principalmente, né? Então vai ficando possível. E aí a criança começa a entender que é até mais um para me amar nessa história, entendeu? Então vai ficando bom o negócio, né? Sim. Eu tenho 2 irmãos mais novos, mas a nossa diferença é tão pequena e eu amo os meus irmãos. Eu não me lembro, né, porque eu era muito pequena, mas quando eu vi esse seu vídeo, me veio uma ideia de que é muito cultural mesmo. Quando a mãe engravida, coitado do primeiro, vai perder o lugar, perder o colo. Perdeu o reinado, né? Perdeu o reinado. Muitas coisas, Sim. Dani, e aí eu comecei a fazer algo. Quando nasce um bebê e eu vou visitar a mãe, e se esse é o segundo filho, eu levo um presente para o mais velho. Sim. E porque eu percebi na prática que muitas vezes os amigos, os parentes vão visitar o bebê e nem olham para o mais velho. E naquele momento, talvez ele é a pessoa que está mais precisando do cuidado, da atenção. E é tão lúdico, a cabeça da criança é muito lúdica. Eu não sei se a Kelly está por aqui, é uma amiga minha. E eu me lembro de que quando nasceu o segundo filho dela, a primeira, que é a Gabi, ela achou que iam jogar ela no lixo. Olha só. Vai ter outro, não precisa mais de mim para nada. Não precisa mais de mim. E aí, o quanto você dizer também, uma das coisas que eu mais gosto nos seus vídeos no YouTube, assim, e você agrega tanto valor, tanto conhecimento para as mães de uma maneira tão prática. A dica que você dá é de que as regras valem para todos, desde pequeno. Então, assim, desde pro bebê, você ensina até a conversar com o bebê, né? Olha, e quando você crescer, essa regra também vale para você. Mas sabe o que é? Isso foi muito real na minha vida, assim, porque óbvio que a gente é filho também, né? E a gente também tem a experiência da irmandade. E muitas vezes, na nossa experiência familiar, imagina que o amor dos nossos pais, em nenhum milímetro, ele diminui de tamanho. Mas muitas vezes, às vezes na justificativa de é porque ela é grande ou é porque ela é pequena. Muitas vezes, às vezes, como filhos, a gente pode ter
dado o significado de algum tipo de proteção ou preferência, o filho preferido, quando na verdade, quando a gente vai pensando pela porta dos temperamentos, né, a gente tem temperamentos diferentes se encontrando, e Sim. às vezes você não vai ter filhos preferidos no sentido do amor, mas você vai ter mais afinidade com um filho e talvez mais crescimento com o outro, né? Às vezes Sim. no que é mais parecido com você, dependendo do temperamento, traz mais desafios. Às vezes o Sim. que é mais parecido com você, dependendo do temperamento, traz mais facilidades. Então, Sim. não é sobre a preferência, né, a quantidade de amor, mas esse é um aprendizado para nós como pais, que também Uhum. somos filhos e que às vezes também vivemos a irmandade. E quando eu tive a minha segunda filha, eu me vi pega de surpresa mesmo. Eu fui, assim, pega no aço, que era a minha mais velha. Enquanto eu amamentava, ela ficava sempre sentada num banquinho que eu tinha para pôr o pé. Ela sentava ali e ela ficava praticamente agarrada na minha perna. Era tudo junto ali, né? Tinha dias que ela desenhava na minha perna. Tipo, a perna eu posso ficar? Pode. Porque nessa livre demanda, né, de amamentação, assim, muitas vezes até esse encontro, a gente vai brincar agora, ele também está postergado porque o bebê está chorando e precisa dar uma mamar. Sim. Então, às vezes o filho mais velho, ele também entra nessa saída de rotina, né, que ele vê a mãe vivendo. E eu lembro que, assim, ela vinha e fazia, a Malu é muito fofa, e pegando ela, assim, quando eu vi, ela tava na cabeça, meio que, e ela dava umas apertadas, e eu me surpreendi, porque, assim, eu sempre fui muito firme com as meninas, mas eu nunca fui explosiva, era muito difícil me ver, ué, entendeu? E, de repente, eu tava no, solta Uhum. agora, entendeu? Eu tava Uhum. tão violenta que eu olhava e falava, gente, mas o que está acontecendo, né? E Uhum. foi um super aprendizado. Eu lembro até que na época eu conversei muito com a minha irmã, foi muito bom conversar com ela, porque eu falava, gente, eu não quero dar a sensação para a mais velha de que ela está achando que eu estou protegendo, mas ao mesmo Uhum. tempo ela não pode apertar a cabeça. Então, Sim. qual que é o lugar, né? E foi quando eu comecei a estudar mesmo, a entrar em contato com essa justiça, apesar da diferença, e que muitas vezes nessa colocação de regras para todos, apesar, né, eu tinha um bebê de 3 semanas no colo, que Uhum. não fazia nada ainda Sim. praticamente. Mas a hora que eu trouxe isso, foi tão lindo que eu falei para a mais velha, filha, conta aqui para tua irmã o que acontece se alguém machucar vocês. E ela falava assim, a mamãe fica furiosa. Furiosa. E eu até me surpreendi, né? Daí eu falei, você tem toda a razão. Mamãe fica furiosa, descontrolada, como você bem pode ver, né? E aí nesse dia eu consegui falar para elas duas. Então deixa eu contar um negócio para vocês. Eu fico furiosa se alguém machucar vocês, mas eu fico muito furiosa se vocês se machucarem. Tá. Então, mais velha, eu vou pedir para você ter muita atenção no seu carinho, porque não pode apertar o pé, apertar a cabeça, apertar porque pode machucar. E nesse dia, eu não sei, foi uma inspiração mesmo. Eu virei e falei, e você, pequena? 3 semanas, né? Presta muita atenção que você também nem pense em puxar cabelo da sua irmã, em morder, porque daqui a pouco isso vai acontecer e eu vou ficar muito brava com você. O rostinho da minha mais velha era de paz, de entender que não havia diferença no sentido do que ninguém pode fazer e do que está Sim. todo mundo sendo corrigido. E dias depois, eu estava de novo amamentando e a mais velha começou a passar o cabelo na mãozinha da pequena. Sabe quando vai passando o cabelo? E Sim. bebê tem Sim. pega, né? Então Sim. a pequena, pumba, pegou, ela puxou a cabeça para trás e olhou para mim e falou: mãe, ela puxou o meu cabelo. E naquele dia eu falei: ela tá querendo ver se aquilo lá é verdade mesmo, sabe? E aí eu falei: é sério? É sério? Eu falei: olha só, você nunca mais machuca sua irmã. Eu não admito isso. Vocês são amigas, ou vão ser amigas, ou sei lá o que eu falei, mas eu sei que eu dei o Uhum.
Depois desse dia, e depois a menor até cutucava ela, beliscava mais e tudo mais, mas veio uma equidade apesar da diferença, né? Sim. Então, acho que entre irmãos, esse é um ponto de muita paz, porque eu sei que eu tô dentro de um olhar justo, né? Sim. E aí, conforme vai crescendo, aí a gente vai falar um pouco mais de como que realmente a gente pode atuar para ajudá-los nessa consideração, muito mais do que a gente garantir qualquer coisa, né? Sim. Dani, uma das suas falas assim que eu mais gosto, com a qual eu mais me identifico, é de que nós somos eternos aprendizes. E essa relação mãe-filho nos ensina pra caramba. E eu gostaria de conversar um pouquinho com você, porque eu sinto em você muita paz, muito acolhimento, um não julgamento, que eu acho fantástico. Tem uma frase que diz que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. E hoje eu atendi um caso que eu achei fantástico. Ela disse que romantizam muito a gravidez, romantizam muito a maternidade, mas que isso na prática não é bem da maneira como se mostra na internet. Até porque aqui a gente mostra o nosso melhor lado. E quando você fala disso, né, das exigências que nós mesmos nos colocamos, fala um pouquinho pra gente disso. Então, assim, eu vim também de um lugar de muita exigência, inclusive profissional. Então, assim, hoje, o aprendiz sempre esteve no meu trabalho, mas, assim, de 3 anos para cá, praticamente, eu fui compreendendo por um processo pessoal super íntimo e profundo, que eu já compartilhei também, eu fui entendendo o quanto eu sou falha e o quanto eu sou imperfeita. Então, dessa constatação, eu acho que a gente acaba caminhando com mais humildade dentro das nossas relações. E acho que a maternidade também é uma das relações onde a gente precisa talvez de mais humildade do que qualquer outra, porque de certa forma a gente é convidado a tratar desse momento como eu preciso garantir que tudo dê certo, porque são meus filhos, e preciso garantir que tudo dê certo, porque isso dirá sobre mim. E eu acho que essa é uma das grandes armadilhas que a gente tem no processo de educação, somado a uma premissa equivocada, na minha visão hoje, e é uma mudança de premissa que eu vivi, de achar que os nossos filhos nascem perfeitos, né? A hora que a gente começa a entender a noção de imperfeição, a condição humana que temos, a gente entende que todos nós nascemos imperfeitos, falhos e com temperamentos dos mais variados no sentido de dominância, extroversão, paciência, análise, que eu uso essa ferramenta, mas nós nascemos com capacidade de desconsideração do outro e de violência. Sim. Às vezes a violência é pelo silêncio, às vezes é por imposição, às vezes é por grito, mas a violência existe dentro da gente. O que eu entendo é que nesses últimos anos, conforme a criança foi sendo descoberta e o desenvolvimento infantil foi sendo descoberto, a gente acabou nessa premissa de nascermos bons e puros, o processo de educação acabou virando um peso muito grande, porque com excesso de informação, é tão simples, é só você fazer o que é certo, e seu filho vai se tornar alguém que você se orgulha, ou alguém que age na vida corretamente, né? Então, ser mãe, ser pai, acabou se tornando uma coisa, assim, de muita expectativa, de muita exigência, de muita sobrecarga, e na minha visão, com uma armadilha muito perigosa na nossa garantia de que tudo vai dar certo, seja com relação à felicidade, seja com relação à responsabilidade, a gente acaba criando irresponsabilidade, a gente acaba criando falta de resiliência, falta de condição, inclusive de viver dor que existe no mundo e na nossa condição humana também. Sim. Então hoje, com essa mudança que eu vivi, eu entendo que eu nasci imperfeita, tenho meu temperamento, minhas filhas nasceram imperfeitas, têm seus temperamentos, a oportunidade familiar é uma oportunidade incrível da gente entender que o mundo não roda a partir
do meu olhar e da minha percepção. Então, é uma oportunidade incrível da gente aprender, de fato, agora mais do que nunca, nessa intensidade total, da gente aprender a conviver com o espaço de escuta, de consideração, mas, obviamente, sem perder o papel importante de convidar a responsabilidade, que eu entendo que seja o papel do processo de educação. Sim. Mas aí eu vejo que a gente vai criando pessoas mais autônomas e mais responsáveis e mais conscientes de que plantou abacaxi, vai colher abacaxi, plantou morango, vai colher morango. E não há nada que eu possa fazer a não ser te dizer, presta atenção no que você planta, porque a consequência existe e é você quem vive, né? Então, nesse processo, eu acho que tem sido possível tirar a carga e partir para uma caminhada de mais perseverança no dia de hoje, com a esperança de que estamos todos aprendendo como família e como seres humanos que somos, né? Dani, tem uma frase sua que mexeu muito comigo, que é: a culpa é um sentimento ruim. Eu fico pensando, é da Vida Nova ou é daquela Daniela antiga lá? Que da Vida Nova. Ai, da vida ainda nova. bem. A culpa é um sentimento ruim por algo que eu tenha feito, mas a vergonha é o sentimento ruim por algo por quem eu sou. Pois é. Santo Pai amado. Santo Pai amado. Opa! É assim, né? Quando a gente começa a entender e a botar a lupa no coração, que eu falo isso muito lá no curso que eu tenho. Ah, amor, o buraco é mais embaixo, porque a gente sai, até me emociona isso, mas assim, a gente sai de uma justificativa pelas nossas atitudes e violências e desrespeitos colocada normalmente no outro, ou em circunstâncias, e a gente começa realmente a olhar e falar, uia, olha só qual é a minha intenção. Às vezes a intenção e eu vivi isso grande parte da minha profissão e foi uma vergonha das grandes. Às vezes a intenção é ser amada, reconhecida, valorizada, ou ter importância, ou não entrar em contato com os meus sentimentos, porque eu cuidando sempre dos sentimentos dos outros, eu estou num lugar de proteção comigo mesma. E dá muita vergonha, mas é uma vergonha frutífera, sabe? Sim. É uma vergonha que faz com que você diminua de tamanho, faz com que você peça perdão pelas suas atitudes, faz com que você realmente se arrependa, faz com que você preste atenção nos disparadores desse tipo de atitude, para uma próxima vez poder ter mais. E eu acho que aí está nosso grande aprimoramento humano, sustentados, eu hoje creio, sustentados pelo amor de Deus, que esse nos ama na imperfeição, né? Isso é muita coisa. Sim. E isso vai trazendo um aprimoramento, assim. Eu gosto muito de uma passagem, eu não sei exatamente onde está, que diz: o ferro afia o ferro, como o homem afia o seu companheiro, né? Então, tá em Provérbios. A gente começa a entender exatamente até o propósito dos nossos conflitos, o propósito da gente começar a rever esse lugar que a gente às vezes gosta tanto de razão, mas é um lugar de muita solidão também, né? Sim. Porque você pode estar cheio de razão, vai estar sozinho. Então, sim, a coisa do ir lá, do ouvir, do falei errado, do pedir perdão, é uma transformação muito grande nas nossas famílias. Eu vivi isso na minha casa e sim, é paz, porque ninguém mais está no lugar que tem muita hipocrisia, porque nós somos imperfeitos, isso é um fato, né? Então ninguém mais está no lugar de eu faço tudo certo, porque não é verdade. Então a gente começa a se relacionar de um lugar muito real. Sim. E de muito acolhimento, muito colo. Mas dói a vergonha, a hora da vergonha, ele dói. Dói. Mas ela é boa. Ela é boa. E eu acho legal porque você fala nesse sentido da humildade e de nós aprendermos com aquelas experiências. Sim. Porque se você não aprende, você vai repetir, sabe? E eu acho muito legal quando você fala também que os nossos particulares são muito parecidos. Quem é mãe de 2, quem está tentando engravidar, quem é mãe de 5, quem é mãe de 3. Tem a Deise, que eu admiro demais, ela tem 3.
Então, esses particulares acabam sendo parecidos. E aí você proporciona no seu curso online, né, esse espaço de acolhimento, né, Sim, Dani? sim. E é muito bom, Sim, a gente vai virando família mesmo, sim, sabe? aham, Como a gente dói as mesmas dores, é uma coisa sim, muito sim, impressionante, assim. E sim, como a gente está hoje nesse mundo, né, que você tocou da tecnologia, do mundo Instagram, ou mesmo sim. no mundo de tanta informação, como a gente está convidado à armadilha de performar ideal. E aí a gente vai desenvolvendo Personas, personagens. é isso. Quem eu tenho que ser para ter valor? Quem eu tenho que ser para ser importante? Quem eu tenho que ser para que o outro me ame? E esse é um processo que não se sustenta. Em algum momento da vida você não aguenta mais ser essa pessoa. E eu vou dizer que bom. Mas a notícia mais linda de quando eu vivi esse processo foi perceber que eu nunca fui essa pessoa. Eu estava lá, atrás, num esforço enorme para sustentar Tá, esse lugar que foi ficando sim, muito pesado, muito sim. pesado. Dani, o pessoal está pedindo dicas, né? Vamos passar para dicas práticas. Quando esses filhos vão crescendo, como lidar com a briga entre eles? Porque, como você disse, como eu citei, você citou e você teve essa experiência tão memorável com a sua filha e está ajudando tantas pessoas, porque para mim faz tanto sentido. Mas à medida que eles vão crescendo, Então, a gente tem que ter muita atenção com os irmãos com a questão dos temperamentos. Culturalmente, a gente colocou a violência no temperamento dominante em paciente. Então, tá? culturalmente, a gente considera que é agressivo e violento aquele que grita, estapeia, aquele negócio todo, entendeu? Uhum, Agora, quando você começa a estudar todos os temperamentos, o dominante impaciente, no fim das contas, acaba sendo o que mais percebe a sua própria violência e o que tá. mais até assume a sua própria violência de certa Uhum, forma. Mas existe a violência, por exemplo, de um extrovertido que traz, essa é a minha violência, né? Que traz através de um julgamento, por exemplo, às vezes é só sabe? É só nossa, às vezes é um uhum, olhar, às vezes é uma condenação, mas ela é muito sutil. uhum, Ou, por que você não faz tal coisa? Eu quero tanto seu bem, mas eu estou dizendo que tudo que você vive ou tudo que você faz tá errado, entende? E precisava ser de uhum. outro jeito. E nisso a gente fragiliza muitos outros e a sua autogestão, por exemplo, Sim, né? E aí, um autopaciente, por exemplo, que pela paz, quando magoado, porque o problema é o conflito, deixa o outro num silêncio de 10 dias, sabe? A pão e água, entendeu? nossa, Então, ou um analítico que traz fatos, pesquisas e números, e de repente esmirilha com todo o seu argumento. Eu lembro uma vez eu atendendo um casal, ele, um extrovertido, com não análise, muito espontâneo, e ela, uma dominante analítica. E a gente chegou uma hora, a gente ria muito, porque eu falei para ela: nem eu tenho argumento mais para você, você tem razão da minha vida também, leva. E aí a gente foi começando a se dar conta da solidão que é esse lugar sim. também, né? Porque ninguém chega, ninguém faz nada direito, tudo é tão óbvio, entendeu? Uhum. Então, assim, com os irmãos, a gente precisa saber que eles são imperfeitos, mas que, além da imperfeição, ali existem temperamentos diferentes. Então, nosso principal ponto de atenção é eu não entrar com um julgamento por conta de uma diferença de temperamento. Então, Tá. normalmente o que acontece é aquele que é barulhento e bate e grita e xinga e fica roxo, a gente acaba considerando como a criança errada na história, mas a gente não está na história, a gente não participou da situação, a gente só Sim. escuta o outro chorando, aí você corre lá e fala: o que foi que você fez agora? Entendeu? Desse jeito. É assim, e aí o que acontece, que é muito, muito doído esse pedaço para as crianças, é que a gente começa, enquanto irmãos, a disputar o teu juízo, porque eu agora consegui você do meu lado. Por quê? Porque eu petelequei aquele cara Sim. 20 minutos, ele ligou a TV, eu desliguei, ele pôs no canal, eu mudei. Eu atazanei ele, e eu fazia isso muito com meu primo amado, tadinho, mas olha, foi muito. Eu era uma come quieta, assim, eu só pinga, 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 pinga. Aí ele explodia, me socava, Aham.
Eu Sim. chorava, mas eu sabia, ele estaria de castigo, tomava cintada o resto do dia, entendeu? Então, era um poder que eu usava enorme, entendeu? Então, a gente não pode entrar como juiz, porque a gente vira o juiz a ser disputado. Então, Sim. se eu te cutuquei, você me bateu, eu chorei, você foi pro castigo, veredito meu. Aí o Uhum. cara vai sair do castigo, o irmão, e ele vai dar algum jeito de virar o veredito. Então, ele vai criar alguma outra situação para virar o veredito. Isso é muito sério, porque no fim a gente cria uma disputa por nós, dos irmãos, e um distanciamento entre eles, porque é uma irmandade que fica difícil de seguir em frente Uhum. quando sempre há alguém num lugar de injustiça. A gente está Sim. sempre promovendo injustiça. Então, o desafio é eu tá lá, chorou, eu vou chegar, eu sou a pessoa que vou parar a briga, sem dúvida, estiver se rolando Sim. igual aquele Taz, assim, você dá um, chega, gente, aí, parou, porque desse jeito não vai rolar, não quero violência, tarará, mas eu vou ser a pessoa que vou ser auxílio de comunicação. Então eu vou virar lá pro dominante impaciente e falar, tô vendo que você tá muito brava, aconteceu alguma coisa que Uhum. você não gostou, você pode falar pro teu irmão o que quer? E aí ele vai falar. E às vezes Sim. você vai ter um outro que é super paciente, ou que é super analítico, ou super extrovertido, que vai ter dado 3 bufadas de desaprovação no outro. E aí ele vai dizer, eu não gostei que você ficou me cutucando. Você ouviu? Eu garanto. Você ouviu o que ele disse? Ele disse que ele não gosta que você fique cutucando ele. Você entendeu o que ele está te pedindo? E aí esse outro, eu vou perguntar, e você, tem alguma coisa que você não gosta? Ele vai falar, eu não gosto que ele me bate. Então, você está ouvindo que agora ele está dizendo que, o Uhum. que, que ele não gosta? E aí Sim. eu posso entrar num lugar de autoridade, com equidade, de dizer, e eu não gosto que você provoque, que você bata. Tá. Então, e eu também tenho feito a pergunta, que aqui em casa tem sido muito relevante também, que é, vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de pedir perdão do que vocês fizeram? Do que você fez? Porque, gente, nesse momento humano da nossa situação toda, eu Uhum. sempre sei o Uhum. que o outro faz, eu sei tudo que o Sim. outro faz. Sim. Mas ou eu não sei o que faço, ou não percebo o que faço, ou justifico o que faço. Então, Sim. o perdão ele traz essa lupa para dentro, né? E, Tá. e na situação entre os irmãos, isso faz com que a situação permaneça entre eles e a gente saia de um lugar de disputa. Sim. Nossa, que maravilhoso te ouvir, Dani. Eu te ouviria a noite toda. Dani, Linda, como não cair na armadilha da comparação? Porque dói, né? Muito. dói. Então, a comparação ela é uma tentativa, né, que traz expectativa e exigência de quem eu acho que você deveria ser. E estou dizendo, já tem alguém que é, por que Uhum. você não come igual o seu irmão? Por que você não Tá. isso igual o darará? Uhum. Então, assim, quando a gente entende que cada um é um e cada um funciona de Sim. uma forma e cada um tem os seus desafios, a gente começa a entender que às vezes a facilidade de um é a dificuldade do outro, e que às vezes tem um propósito de aprendizado importante na dificuldade de Sim. cada um, né? Sim. Temperamentos diferentes possuem desafios diferentes. Então, uma Uhum. pessoa de alta análise é uma pessoa hiper, por exemplo, organizada, planejada. Ela tem paz Sim. quando ela sabe o que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, ela tem dificuldade, a criança, por exemplo, autoanalítica, tem dificuldade da mãe pegou lá na escola e normalmente não vai direto para casa. Se a mãe bica no mercado, essa criança fala, não, mas você não falou que ia para o Uhum. supermercado. Então, a Sim. flexibilidade dessa criança vai andar exatamente por flexibilizar o que para ela é um desafio. A outra criança hiper espontânea não consegue sentar e fazer uma lição. Então, o Uhum. desafio dela é outro. Mas eu trazer a comparação, na verdade, eu estou tentando o impossível. Dá para você ser outra pessoa? Não, não dá. Então, eu Uhum. comparar a criança com outra pessoa, eu estou cada vez mais diminuindo o valor dela e a potência dela de aprendizado. Uhum. Mas eu comparar a criança com ela mesma, muitas vezes traz uma potência de confiança, de saber que eu posso aprender, de saber que eu já aprendi muita coisa, de saber que eu já venci muita coisa.
Então, às vezes, num desafio que a criança está empacada, fala, mas você lembra que antes também era difícil experimentar brócolis e agora você adora? Uhum, Você lembra como era uhum. difícil? Ah, é Sim, verdade. ótimo. Então, vê aí o que você quer fazer para dar uma chance de experimentar a abóbora, entendeu? Então, Uhum, eu vou trazendo para a criança a própria potência de aprimoramento dela, que é dela, que está nela, e que tem uma forma e que funciona de determinada maneira para o processo de aprendizado. E tá. aí eu paro de olhar o outro como aquele que localiza quem eu não sou, ou paro de me olhar como aquele que, também no irmão comparado como o certo, né? Como Uhum, o cara que também não tem nada a aprender. Todos nós sim, temos coisas a aprender, só que são coisas muitas vezes diferentes, né? sim. Dani, tem uma frase também que você fala que eu amo em um livro que chama O Segredo das Crianças Felizes, que eu não sei se você Hum. conhece. Não. É, e ele é um livro lindo. E você fala uma frase dele que as crianças, eles acreditam no que os pais dizem. E lá eles até explicam da seguinte maneira: a criança é pequena e nós, no momento de raiva, além da gente ser maior, a gente vai fazendo assim. Eles ficam com muito medo, né? E eu não sei em qual dos seus vídeos, que mexeu muito comigo, você diz assim, que ao dar uma bronca, nós precisamos olhar primeiro o nosso estado interno. Você quer falar um pouquinho pra gente sobre isso? Que é a questão, às vezes, se a gente não tá num dia legal, se a gente não tá numa situação legal no trabalho, no casamento, isso amplifica os nossos sentimentos em relação ao que o filho faz. Então, é assim, eu acho que a gente se coloca em sobrecarga e a gente não percebe. Eu fiz um vídeo que é bonitinho esse, né? Quando eu fiz uma analogia dizendo que a gente tem suplás para carregar, que é suplá é teu mestrado, teu trabalho, educação dos seus filhos e tarará. E aí vão entrando pratos principais, pratos de sobremesa, vão entrando pires. O pires é, mãe, você pode passar ali e pegar um não sei o quê? Você fala, posso. Você pode fazer estrogonofe hoje de almoço? Você fala, lógico, você pode. E uma das coisas que eu fui observando nesses últimos anos é que às vezes a gente pega muito mais do que a gente dá conta por conta de achar que o nosso valor tá nesse processo de fazer pelo outro, mesmo que você não tenha a menor condição. Uhum. E a hora que tá para cair um prato, pode ser um pires desse tamanho de boneca ainda, mas a hora que tá para cair é a hora que você vai entrar em colapso pessoal, e aí você olha para o lado e tem um filho, tá recortando papel, entendeu? Fazendo uma sujeira. Tem um marido que tá relaxado vendo Netflix, entendeu? E aí você vai pegar toda a frustração de colapsar nisso que você pretendia e vai culpar os outros, né? Vai jogar pires em cima de todo mundo. Então, Uhum. uma das coisas que eu acho assim da bronca é primeiro entender essa bronca. Ela é uma bronca que tá indo para um processo de trazer responsabilidade para o outro, ou é uma bronca que está trazendo uma necessidade que eu tenho, que pode até ser firme, com consequência, ou é uma bronca onde eu estou literalmente descarregando toda a minha frustração de um autogerenciamento péssimo, e aí eu vou culpar todo mundo jogando granada. Sabe aquela cena de filme que você vai andando, só puxa o pino e Sim, pum, pum, sim, e vai jogando granada em todo mundo que não tem nenhuma não tem. responsabilidade no Uhum. que você Uhum. fez com você. Então, lá Sim. no curso, a gente trabalha muito a ideia do scanner, sei lá, eu lembro um dia que a Malu falou para mim, mãe, posso levar 3 amigas para almoçar em casa? E eu tava naquele dia cronometrado, assim. E hoje eu tenho esse hábito, assim, de escanear. Então, ontem, por exemplo, ela falou, mãe, posso fazer bolo? Aí eu falei, que dia? Tô escaneando já. Que dia? Que Aham, dia? Ela falou sexta. Aí eu falei para ela, escaneei e falei, antes da faxina pode, depois não aham, pode. tá. Porque a faxina tem sido um momento aqui. Então, no scanner, eu vou dizer para o filho, hoje dá, hoje não dá. Entendi que isso é importante. Então, nesse dia do almoço, ela falava para mim assim, não, mas são só 3 amigas. Mas são só... E eu escaneei e falei, filha, almoçar não dá, mas elas podem vir para um lanche e aí vocês fazem o trabalho que tinha para fazer. Sim, E se eu não escaneio, o que vai acontecer? Eu falo, tá bom, por quê? Porque coitada, precisa ter as amigas. Porque coitada, o que custa? O que custa? O que custa? Peguei 50 pires de uma vez. E aí vai ser aquela cena
que você já entrou em sobrecarga, alerta vermelho, alerta laranja, vai, não entrou no vermelho. E aí você fez um almoço correndo. E aí essas crianças estão lá brincando no quarto, e aí você fala, gente, tá servido. E aí elas não vêm. E aí chega uma hora que esse estopim, você pensa que está Sim, acontecendo porque as crianças não sentaram imediatamente, mas está acontecendo porque você já entrou em sobrecarga anos-luz, há tempos atrás. E aí sim, você fala, senta sim, agora! E aí você paga um mico na frente dos amigos, aquele negócio todo. sim. Então, Uhum. o processo é você se respeitar e se considerar para considerar o outro. Porque o que a gente Tá. vive normalmente é ou eu só me considero e digo não vai fazer bolo nunca, ou eu só te considero e falo pode fazer bolo todo dia, a qualquer hora, a qualquer momento, e aí a conta Tá. sempre estoura de um lado ou de outro. Uhum, Eu uhum. consegui explicar? Será? Conseguiu, conseguiu. E essa responsabilidade que marca, mexe muito comigo, de que as crianças acreditam no que a gente diz, né? Eu me lembro assim, quando o Matheus era pequeno, ele passou por várias fases. Mãe, eu vou lutar jiu-jitsu, eu posso lutar lá no Dubai? Eu falei, pode, eu acredito. E eu sempre disse para ele, se você falar comigo que vai ser presidente do Brasil um dia, eu acredito. Mas em alguns momentos também que eu estava com essa sobrecarga, falei coisas que eu não deveria, Ah, sabe? sim. Você está Sim, falando do você é mole, sim, dessas coisas? sim, sim também. Tá. Nessa responsabilidade, mas você traduziu muito bem que se eu não faço esse scanner, adorei essa metáfora, eu vou falar coisas que não são verdadeiras. Dessa nossa responsabilidade como pais, porque nós somos os responsáveis por eles, não é verdade? Então, Pelos eu acho que nossos filhos. nós somos responsáveis por convidá-los à responsabilidade. Mas Ótimo. eu não entendo essa responsabilidade da educação como garantir que eles façam. Quando eu pego para Ótimo. garantir, eu vou entrar em sobrecarga. Quando Uhum. eu convido, meu papel educativo é convidar você a se responsabilizar pelo que é teu. Tua Tá. postura, tua lição, tua comida, Uau. tua alimentação, Tá. teu banho, seu Uhum. dente. Isso é um processo diário, Uhum. processual, Tá. é todo dia. Mas se eu quero garantir, é aquela cena, né? De eu quero garantir agora na quarentena que meu filho faça a lição. Ele Uhum. começa a se descuidar, porque eu sei que na hora H, quando tiver lascado o negócio, minha mãe vai me fazer sentar e vai sentar do meu lado e vai falar: questão 1. E nessa hora, essa criança, ao invés de desenvolver responsabilidade, ela fica irresponsável com relação às coisas dela, Sim. porque você está cuidando. Então, para que eu tenho que Aham. cuidar? Você Sim, cuida. sim. Agora, o convite à responsabilidade é falar: olha só, filhão, tem isso, isso e isso para fazer. Como é que você quer fazer isso? Porque isso aqui é para hoje. Não, mãe, eu Uhum. queria brincar primeiro. Não, não, não. Vamos fazer o seguinte: a gente faz esse negócio aqui, você senta, faz, depois vai Tá. ter tempo de brincar. Ou você fica enrolando. É uma Uhum. possibilidade. E você vai Sim. passar o dia inteiro fazendo isso. Uhum. O que você quer fazer? Tá. Isso é um convite a eu pensar que o que eu faço, a consequência sou eu que vivo e assim por Uhum. diante, né? Sim, ótimo. Dani, veio uma perguntinha que sempre repete aqui pra mim. Como conciliar a atenção entre os irmãos? Você aconselha ter um tempo separado com cada um, juntos, os dois? Então, eu não gosto da ideia de jantar com cada filho uma vez por Tá, semana. tá. Eu gosto da oportunidade natural que surge de estar com um ou com outro. Então, Tá. tem vezes que um tem uma atividade, o outro está em casa e você está em casa. Tem horas que um está tomando banho e o outro Uhum. tá ali. Então, eu acho que vale aproveitar os momentos e tempos de relacionamento individual, mas eu não Uhum. acho que a gente precisa cavar o pênalti para esses acontecimentos acontecerem, para esses relacionamentos acontecerem, por quê? Senão tem sempre um rejeitado em casa, sabe? Uhum. Então, eu acho que é importante a gente usar, por exemplo, sei lá, a minha menor, a gente ama cozinhar juntas. Então, aquele é o momento que ela gosta, que a gente realmente, ela me ajuda, a gente redescobre receita, não sei o quê. A minha mais velha, às vezes a gente senta as duas, a mais nova tá tomando banho, tá fazendo alguma coisa, ou tá com as amigas, ou tá fazendo lição. Às vezes a gente senta as duas no sofá e a gente conversa, a gente ri, a gente lembra de história. Então, assim, são maneiras diferentes, mas isso acaba acontecendo. Tá. Então, é importante, mas eu acho que
não dá para se forçar essa situação e deixar alguém de fora, entende? Eu acho que às vezes o efeito disso pro que vai é muito bom, mas acaba criando uma questão entre eles. Sabe aquela saída assim? Tchau, hoje estou indo Sim. jantar com a minha mãe. E você fica aí, entende? Eu acho que é desnecessário isso, entendeu? Sim, sim, Tipo, hoje é meu ótimo. dia e tal. E outra coisa é, às vezes a gente vai estar numa situação com um filho, tipo, você passou no mercado, né? E esse filho tá comprando o que ele gosta. Vamos imaginar que você comprou alguma coisa que ele goste. Vale a gente trazer sempre a presença do outro. Vamos levar alguma Uhum, coisa pro seu irmão, pra sua irmã, uhum, pro papai. O papai faz isso com a mamãe. Então, isso aqui eu sei que a mamãe... Então, assim, são gestos de amor, né? A gente pode convidar as crianças a esses movimentos. E aí começa uhum. a acontecer naturalmente. É muito Sim, legal ver sim, acontecer isso. sim. E é interessante, Dani, porque a gente olhando, quando você fala, parece tão simples. Por que que a gente não percebe? Como é que é? Fala de novo. Quando Quando eu você falo, parece fala, simples? parece simples, assim, a forma como você concilia parece que é tão natural, mas acho que você teve que passar por esse processo também de aprendizagem. Total. Aham, Não, e tem horas que talvez vá demais para uma, e aí a outra eu vou ver que tá borocochô, e eu vou entender que ali tem uma necessidade. Então, assim, não é sobre gerar plena felicidade, mas é entender que eu também sou humana e eu não estou aqui uhum, para fornecer conforto e plena satisfação. Não é isso. Eu estou uhum. aqui para me relacionar. Então, tem Sim, horas ótimo. que eu falto para as duas, provavelmente, porque eu estou exausta. Tem horas que uma tá mais, a outra se queixa, eu organizo. Então, assim, o mais importante é que na hora que a gente está aberto a escutar a necessidade, os outros passam a se abrir para as nossas necessidades e a gente passa a se abrir para as necessidades do outro também. Agora, Sim. o processo de aprendizado, gente, às vezes até com tanta informação, hoje existe uma coisa tão forte de pais e mães, é só você fazer isso que vai dar tudo certo, é tão simples, siga essa cartilha, olha essa informação. Há muita coisa também, às vezes até de usar de um positivismo demais no processo de educação. O que eu tenho aprendido é que quanto mais eu percebo as minhas falhas, quanto mais eu percebo a minha imperfeição, mais atenta eu estou para aprender, porque a hora que eu acho que eu estou dando conta de tudo, ou eu só me programo, ou aprendo, ou busco para dar conta de tudo, às vezes eu acabei de romper exatamente o ponto de encontro, que é a hora que a gente está cabisbaixo Uhum, por uma falha, uma tristeza, uma decepção. E esse momento não é sobre tirá-lo, é sobre a gente se uhum, encontrar nele num espaço de acolhimento. Eu tive uma experiência com a minha mais velha que há pouco tempo atrás falou para mim, e eu já contei isso algumas vezes: mãe, hoje eu acho que a gente é próxima. E aí eu arregalei o olho, eu falei, ela tem 15 anos, eu falei, como sim. assim? E aí ela falou, hoje eu posso compartilhar com você os meus acertos e os meus erros, Uhum, porque você me escuta de um lugar de quem também erra. Então, uhum, assim, a nossa condição falha nos permite continuar pequenos, sim. dispostos a aprender, dispostos a pedir perdão. E no fim, isso faz com que os nossos filhos possam aparecer para nós na inteireza deles, Uhum, de todos os acertos e erros, porque se eu só mostro acertos e exijo acertos e educo para acertos, educo para dar conta, às vezes a gente está criando filhos que precisam mostrar o que a gente quer ver, mas tem uma vida lá que está escondida e escondida, solitária, oculta. entendeu? Sim, sim, sim. Vem mentira, vem um monte de coisa, né? Uhum. Eu fico muito preocupada, porque com tanta coisa na internet hoje, com tanta coisa para fazer, eu percebo muitos pais perdendo os filhos dentro de casa. E me dói muito o coração, que é o que Sim. você disse. Às vezes até pela nossa postura arrogante. Dani, fala um pouquinho do seu programa online, do Educação Infantil Online, para quem quer entrar, quem é o perfil, eu sei que tem para mães e para profissionais, né? Mas fala um Sim. pouquinho para as mães que eu sempre indico, Dani. Fala um pouquinho desse seu trabalho. Então, esse trabalho ele foi criado com o propósito da gente realmente se acolher nessa caminhada.
Ele tem como premissa a nossa imperfeição, então, assim, a gente permanecer falho é o que faz com que a gente permaneça humilde, senão a gente daria conta só com o outro saber e a gente iria para uma prepotência novamente. Sim. E ele tem um conteúdo todo gravado, que passa por todo esse conhecimento, que para mim está muito sustentado na terapia familiar sistêmica, na logoterapia do Viktor Frankl, e na cosmovisão cristã, que hoje é a cosmovisão que eu trabalho, né? Antes não era, hoje é. Sim. E a gente se encontra 3 vezes por semana, então tem encontros ao vivo, a gente entra pelo Zoom, a gente se vê e se fala, tem até 3 encontros por semana. É incrível porque as pessoas têm participado dos 3, mas você pelo menos participar de um já é importante. E todo o conteúdo gravado, com apostila e um grupo de WhatsApp, que as demandas são trazidas, já rola colo no grupo de WhatsApp e tudo mais. E o grupo de profissionais, ele surgiu exatamente de eu ter tido alguns anos atrás, o curso tem 3 anos, né? Então a pessoa entra agora, ela faz o seu 1 ano de curso. Isso é uma das coisas interessantes também, porque imagina que você entra hoje, você vai encontrar pessoas que estão terminando daqui uma semana. Então, é tão lindo ver isso, eu jamais poderia imaginar que o colo não vem só de mim, porque vem de uma pessoa que hoje chega muito exausta, muito cansada, muito frustrada, e pessoas que chegaram assim, hoje estão exatamente caminhando por um caminho de mais paz, tranquilidade e autonomia. E conseguem também dizer, calma, eu tô aqui, eu sei assim mesmo. Então, assim, é um lugar de muito colo e não julgamento, o que é muito lindo de poder viver, né? E o grupo de profissionais, ele tem, além desse conteúdo gravado comum aos 2 cursos, tem um gravado exclusivo para profissionais. Para profissionais. E aí a gente tem encontro dos profissionais que trabalham com crianças, tem professoras, psicólogas, pedagogas, já tivemos pediatra também, 2 vezes por semana também. Então, cada encontro demora 1h30, mais ou menos, de tempo. Às vezes vai 2 horas, às vezes todo mundo fala, chega, Dani, vamos dormir. Mas ou às vezes o colo precisa mais colo, né? E aí a gente está tendo espaço no de profissionais para supervisão. Os encontros ao vivo, eles não são gravados por uma razão, a gente realmente se expõe, a gente chora junto, ri junto, tudo junto. E até porque se a gente gravasse, fatalmente a gente ia cair no comodismo de eu vejo depois, e esse eu vejo depois poderia dar brecha para o julgamento de nós, mas eu não faria isso, né? Então, lá na hora, todo mundo junto, a gente realmente vive algo muito extraordinário mesmo, que é muita troca, amor, colo e tudo mais. Então eu convido você para vir, Fai. Quem mais quiser. Porque é muito eu tô pensando seriamente. Especial. Eu vou amar ter você lá com a gente. Com certeza. Dani, nosso tempo aqui tá acabando, pessoal. Você vê? Tá acabando, passou tão rápido, Dani. Nossa. Eu quero te agradecer assim imensamente. Eu sei que a sua vida é super ocupada. E eu quero deixar um convite, porque como eu te disse, eu queria muito conversar com você sobre a espiritualidade. A importância dela na nossa família. Vamos marcar depois? Vamos marcar, está marcado. Tá bom. A Paty está falando qual é o tema do curso. Então, o curso é sobre educação e sobre todo esse processo de caminhar desse lugar de imperfeição e gerando responsabilidade nos nossos filhos, com perdão, com tudo isso. Tem gente aqui do curso, ó, a Maria Cristina, lindona. Estão fazendo propaganda para você, mas a Dani, gente, ela é muito maravilhosa. Dani, seu trabalho muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Dani. Por todos esses anos de troca. A gente está juntas há alguns anos, nas mensagens. E eu fico muito agradecida por todo o apoio que você sempre me deu, até na tua percepção muito sutil da mudança que aconteceu no meu coração, o quanto você também me deu colo num momento muito importante. Tá bom? Dani, eu te amo mesmo. Eu também te amo mesmo, de verdade, de verdade. Muito obrigada. Eu amei de coração. Pessoal, o link do curso tá lá na sua bio, Dani? Tá, o link do curso tá na bio, ou se você entrar
no educaçãoinfantilonline.com. Você já Online.com.br. É só só ponto .com? Tá, tá. educaçãoinfantilonline.com. Espero vocês, vai ser uma delícia. Sim, vou te marcar agora no próximo story e aí vocês já corram lá, já fiquem Fá, sabendo. obrigada, viu, pela Eu que te oportunidade. agradeço. Eu que te De agradeço. verdade. Tá bom, eu que te agradeço de coração. Eu não tenho palavras pra te agradecer, tá? Ó, um beijo. Beijo, te amo muito, tá? Fica Também com te Deus. amo. Tchau, pessoal. Tchau, Muito galera. obrigada. Um beijo. Aí a gente marca, viu, Dani, pra Não, você ó, voltar. vamos daqui 15 dias já. Daqui 15 dias. Vamos, Fechado, tá fechado. fácil. Pra falar disso ainda, gente. Isso. Esse é o presente, Ai, meu né? Deus, que sonho. Ó, beijo. Tchau. Beijo, amor. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Fica com Deus. Obrigada. Tchau. Um beijo. Tchau. Beijo.